Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Tea Talk. Para mim é um prazer realmente poder estar falando com vocês, trazer cada vez mais conteúdos extremamente importantes com profissionais que eu admiro. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já começa a se inscrever, deixa um like também nesse vídeo e compartilha. Inclusive, ainda que você não seja que conviva com algum familiar atípico, algo nesse sentido, é muito importante, ainda assim, que exista essa conscientização, até porque esse é o objetivo do canal, para cada vez mais as pessoas forem realmente tendo ali o máximo de acesso a tudo que se trata realmente sobre esse universo do autismo. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, com a Renata Michel, que ela é CEO do Grupo Conduzir, é um grupo extremamente conhecido no Brasil, referência no tratamento para autismo. E, Renata, eu queria muito agradecer realmente a sua participação e se apresenta para a gente. Claro, com certeza. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Como você disse, né, estou como CEO do Conduzir, o que é um papel extremamente importante, desafiador, mas estou muito feliz. Estou aqui para compartilhar o meu conhecimento, o que eu puder aprender também. É um prazer estar aqui. Ai, tá ótimo. E, Renata, como que foi essa sua trajetória ligada realmente ao autismo? Como que foi o começo, depois até a idealização do grupo? Vou contar um pouquinho, então, aí. Fazendo uma recapitulação, né? Na verdade, a minha formação de base não foi em psicologia, né? Todo mundo, Renata, não, eu não sou psicóloga, eu sou advogada também de formação de base, né? Sou jurista, na verdade. Mas aí, bem novinha ali, terminei a faculdade e senti que não era bem isso que eu queria. Queria ajudar pessoas, mas de uma outra maneira. E aí foi quando eu fui para Londres, morei lá durante 4 anos, conheci a ABA, né, a análise do comportamento aplicada. Trabalhei lá durante 4 anos com autismo, né, como terapeuta. E aí, no finalzinho, eu já estava apta tecnicamente, terminei minha especialização e estava apta para virar supervisora. Mas aí, como eu tinha esse sonho de voltar para o Brasil, de montar uma clínica, na época, a gente está falando aí de 12 anos atrás, né? Então, na época, a gente tinha, assim, pouquíssimas clínicas no Brasil. Eu acho que, salvo engano, eram 2 em São Paulo. E aí a gente falou, né? Eu falo a gente, porque daí já minha irmã é psicóloga, ela já tinha essa vontade também. Aí conheci minha outra sócia, que é a Marina. E aí a gente falou, vamos montar alguma coisa parecida com o que a gente tem fora do Brasil, né? Que é o quê? É um atendimento personalizado, é um atendimento que ele usa o ambiente clínico como um recurso importante, mas ele não se atém ao ambiente clínico apenas. Então, a gente muitas vezes tem que ir para a escola, a gente tem que ir para a casa do cliente, né? E isso é super importante, isso faz parte do tratamento. Então, foi essa proposta que a gente trouxe, e foi a primeira clínica ali do interior de São Paulo, né? E aí a gente vem, então, desde então, nessa trajetória aí no Conduzir, uma trajetória de sucessos, de desafios, né? Claro. Mas é isso, Bru. Assim, resumindo bastante. Não, eu já conheço o grupo já faz um tempo, até por conta de atuar aí com a área. E eu sei que, assim, os clientes, muitos querem realmente participar do grupo. Quando, às vezes, tem algum problema ali do plano querendo retirar, as famílias realmente ficam muito preocupadas porque sabem realmente da qualidade. E aí, Renata, até pra gente entrar um pouquinho mais no tema do ABA, porque, querendo ou não, tem pessoas que criticam, tem outras que falam baboseiras, como recentemente o ministro falou, que é como se fosse um passeio na floresta. E acredito, assim, eu fiquei indignada, acredito você, enquanto aplicadora e que entende realmente. Conta um pouco pra gente, assim, até para quem não sabe, como que funciona o ABA, para que exatamente ele serve, qual que é a funcionalidade realmente dessa terapia? Então, vamos lá. Até falando um pouquinho agora, não como CEO, né, mas como analista do comportamento. Eu fiz mestrado, doutorado na PUC São Paulo, sou PhD na área e tenho a certificação internacional, né, que é o BCBA. Então, só para o pessoal entender um pouquinho, que eu vou trazer uma abordagem técnica agora. A ABA, Bruno, ela né, é análise do comportamento aplicado, é isso que significa a sigla, só que é em inglês, né, Applied Behavior Analysis, então por isso acabou ficando ABA, né? Mas ela é a aplicação de uma ciência, né? De uma ciência
que inclusive a aba ela pode ser aplicada para outros diagnósticos. A gente tem crianças, adolescentes com TDAH, enfim, com outras neurodivergências. Mas o que aconteceu foi de mais ou menos de 40 anos para cá, a gente teve nos Estados Unidos uma aplicação com muito sucesso para indivíduos com TEA, para pessoas com autismo. E aí, as pesquisas, obviamente, quando elas viram esse sucesso, elas começaram a ser direcionadas para isso. Então, hoje, quando você põe no Google Aba, vem autismo, né? Mas acho que é importante falar primeiro que não é para autismo apenas. E aí, assim, é uma ciência com embasamento muito grande na literatura, tanto que os médicos, que são médicos de referência no Brasil e no mundo, assim que eles dão o diagnóstico, eles dão a indicação da terapia, tá? Então, acho que isso é importante dizer por quê? Porque o médico, ele tem o papel justamente de ir lá na literatura e falar qual remédio funciona, qual terapia funciona. E ele vai, né, prescrever aquilo que a literatura indica, porque tem comprovação científica. Então, acho que a primeira coisa a dizer é a importância das pessoas entenderem que a aba não é porque é modinha, ou porque... Não, é porque tem comprovação científica e é por isso que os médicos de referência insistem que tem que ser a abordagem principal. Óbvio que fono, TO, psicomotricidade, excelente. Quando a gente trabalha junto, a gente tem um sucesso incrível, né? Mas a gente sempre, no Conduzir, a gente acredita muito na terapia aba como carro-chefe, que a gente fala, né? E aí as outras abordagens, que são super importantes também, elas vêm junto para complementar e para fazer uma intervenção de sucesso. Então, essa é a raiz da aba, é uma raiz científica. Países de primeiro mundo, Estados Unidos, mas mesmo Nova Zelândia, Austrália, a Inglaterra, alguns, né, tem muito um histórico de ter a aba muito forte. Eu mesmo conheci lá na Inglaterra, né? Então, eu acho que para as pessoas entenderem um pouquinho, é essa a indicação. E essa fala, né, enfim, muito infeliz, vamos dizer assim, né, do ministro, eu acho que vem muito de, primeiro, um desconhecimento, né? A pessoa desconhece, né? E depois eu acho que também tem um pouco, Bruno, não sei se você concorda comigo, mas talvez um pouco da influência, né, do lobby desse plano de saúde, né? Os planos de saúde, eles estão tendo um gasto muito grande, né, com autismo, com os tratamentos de autismo, de forma geral. Então, eu acho que o que acontece ali é talvez uma pressão, né? E aí isso chega no judiciário também, é claro. E aí as pessoas acabam tendo uma impressão de que a gente, não é um trabalho sério, de que se você sai da clínica você não está fazendo um trabalho sério. Não é isso, né? Então, por exemplo, eu avalio uma criança ou um adolescente e vou dar só um exemplo para ficar claro para as pessoas. Vamos supor que a grande dificuldade dessa criança seja comer, seja se alimentar. Ele esteja com uma alimentação muito restritiva, que é muito comum. 70% dos autistas têm alguma questão gastrointestinal, tem alguma questão, enfim. Então, a gente vai fazer um plano de alimentação. É só um exemplo, tá? Eu poderia falar de habilidades de vida diária, eu poderia falar de várias coisas. Se eu fizer esse plano, essa intervenção alimentar na clínica, é muito difícil, é muito mais difícil funcionar. Por quê? Não está na cozinha da casa dele, não está, às vezes, ali com a mãe ou com alguém que normalmente participa desse momento. Então, se eu vou na casa para fazer essa intervenção, é muito mais fácil o sucesso. E fora que os autistas, de maneira geral, eles têm uma dificuldade que a gente chama de generalização de habilidades. Então, se eu ensino uma criança, por exemplo, a lavar a mão sozinha na clínica, não significa que necessariamente ela vai conseguir fazer isso na escola, na casa, em outros lugares. Então, a necessidade da intervenção no ambiente natural, ela vem disso. Né? Não é porque alguém inventou, é porque a gente tem pesquisa que mostra isso. É para todo mundo? Não. Tem crianças, né, adolescentes, enfim, clientes que vão ser avaliados e que vão ficar só na clínica, e tá tudo bem. Mas tem outros que não. E a gente tem que estar sensível ao que é preciso para aquele indivíduo. Não dá para colocar numa caixinha, que é o que a gente tem visto hoje, né? Uhum. Então, clínicas que falam assim, não é só assim. E eu acho que também uma coisa que é importante falar é que toda vez que a gente tem esse aumento, né, desde 2022 entrou para o rol da ANS, todos os tratamentos para autismo, a gente acaba tendo um movimento que eu entendo que ele é problemático dos dois lados. Qual? O plano de saúde pressiona para que os valores que a clínica aplique sejam baixos, né, porque ele quer diminuir custo. E, ao mesmo tempo, as clínicas dão ok e acabam fazendo um tratamento,
de má qualidade. Então, eu acho que a gente tem um problema muito grande hoje no Brasil por isso. Porque existe, eu não vou generalizar, acho que tem... Quando a gente fala de plano de saúde, existem planos e planos, né? Mas, de uma maneira geral, acho que acaba existindo essa pressão econômica e existem clínicas que não cedem a essa pressão econômica e outras que sim, né? E aí isso acaba afetando diretamente quem é mais frágil em toda essa situação, que é a família, a criança, o paciente, o cliente e a família, né? Isso é bem grave. Essa questão do atendimento realmente em ambiente o natural, que seria casa, escola, ou até mesmo, às vezes, ir num supermercado para que aprenda a fazer uma compra, tem sido realmente muito difícil no judiciário, assim. Eu tento sempre que possível tentar ir nos tribunais para explicar o que é o ABA, porque realmente, assim, o desconhecimento é muito grande. Então, eles acabam realmente enxergando como se a aplicadora ABA fosse uma babá, fosse uma cuidadora. Inclusive, já vi até em processos, plano de saúde falar assim, que a família quer terceirizar o cuidado, não tendo realmente a dimensão da importância. Por quê? E aí você me corrija se eu estiver errada. Pelo que eu vejo, essa questão do ABA é um treino de comportamento para que, daqui a um tempo, não seja mais necessário. Para que realmente aquela criança, adolescente, adulto, aprenda realmente a habilidade e com o tempo não seja mais necessário. Só que a gente tem realmente esse problema do judiciário, assim, e hoje o Tribunal de São Paulo, são raríssimos os casos que a gente consegue, de fato, ali, ambiente natural, acompanhante terapêutico, até porque se confunde muito acompanhante terapêutico com acompanhante especializado, que aí também é uma outra questão. E eu vejo realmente como muito grave essa situação, porque é o que você comentou. E esses dias eu expliquei em uma sessão de julgamento para um desembargador exatamente isso. Eu falei, olha, todo mundo aqui nessa sala, acredito que precisou você aprender apenas uma vez, que quando você entra numa sala de aula, você senta na sua carteira. E às vezes até em observando, não precisa outros. Só que para um autista, não. Muitas vezes ele tem que fazer aquilo 70 vezes para ele aprender. Então, eu acho que isso realmente... Porque até no julgamento eles estavam falando assim, mas eu não consigo entender, porque aí o quê? A terapeuta já começa a ficar com a criança desde as 6 horas da manhã, vai até não sei qual horário. Então, eu acho que o desconhecimento realmente, a falta também de vontade de ir atrás, porque eu acho que muita coisa hoje já tem muito conhecimento. E, assim, hoje, com relação a essa questão dessa briga de atendimento em ambiente natural e tudo mais... Você vê realmente, assim, talvez eu pudesse mencionar, assim, você pudesse mencionar essa questão do prejuízo realmente para esses indivíduos. Porque as pessoas, elas falam muito assim, porque agora tudo é autismo, agora, né, de repente, então, se é assim também, eu sou autista. E eu acho realmente porque não convivem, não sabem da gravidade. E eu acho que também não sabem da gravidade de não ter o suporte que essas crianças, adolescentes em si precisam. Sim. Bom, eu acho que o prejuízo de não ter um atendimento personalizado... Então, vamos imaginar, tá? Só um exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente está falando de uma criança de 5 anos, né? Que chega, passa por uma avaliação. Como eu disse, a avaliação e a intervenção tem que ser personalizada. Então, ela passa por uma avaliação e é colocado ali para ela que o tratamento, a intervenção mais benéfica seria, sei lá, vou dar um exemplo só. 10 horas por semana na casa. Né? Ou na casa e na clínica, alguma coisa nesse sentido. E ela vai, e o plano de saúde fala, não, tem que ser só na clínica. Lógico que vai depender muito do caso, estou levantando aqui uma hipótese, mas assim, o prejuízo ele pode ser muito grande. Então, por exemplo, tem crianças que têm muita dificuldade em estar na clínica, justamente por ser um ambiente novo. A gente já teve casos de clientes que não conseguiam nem entrar na sala porque tinham, enfim, questões sensoriais, diversas outras, né? Então, se o plano obriga a estar na clínica, eu perco tempo, foi o que você falou. A curva de aprendizado dessa criança, desse cliente, vai ser
totalmente diferente. A gente vê isso na prática, vou dar um exemplo prático. A gente já teve casos no Conduzir onde o atendimento estava sendo feito no ambiente natural, seja ele qual for, escola, casa e tal. E aí o plano falou, não, agora tem que ser só na clínica. Como toda intervenção que a gente faz, ela é feita com registros e esses registros se tornam gráficos. Então, esses gráficos vão mostrando a curva de aprendizado, tá? De várias habilidades. O que acontece? E a gente pode ver isso de uma maneira muito objetiva com gráficos, né? Talvez isso ajude os juízes desembargadores, né? Mas, assim, quando acontece essa cisão, não, agora você é obrigado a vir para a clínica, a curva de aprendizado, ela cai drasticamente. E aí eu tô falando em todas as habilidades, tá? E aí a gente tem uma regressão do quadro, tá? Então, às vezes, um paciente, né, um cliente que estava ali progredindo, que estava aprendendo, que já estava aceitando, ele regride, tá? Então, é bem grave. Mas eu acho, Bruna, assim, pensando um pouco no que você falou, eu acho que vem muito de uma falta de conhecimento mesmo, de uma falta de conhecimento e empatia. Mas eu acho que até para você empatizar, você tem que conhecer antes, né? Então, a gente até ouve às vezes assim, tem ministros, tem juízes que tem um sobrinho, que tem um filho. Empatia é outra, né? Porque ele vê como é, ele vê o quão difícil é, né? Você tá ali, uma família, imagina falar que é uma rede... A gente é uma rede de apoio para a família. Claro que é uma rede de apoio. Mesmo que a gente não estivesse falando de autismo, que a gente estivesse falando de uma criança neurotípica com uma psicóloga, a psicóloga se torna assim uma rede de apoio sempre para a família, para dar orientação, para saber como fazer, para saber como lidar. Eu tenho uma sobrinha que ela tem uma questão, não é autismo, mas ela tem uma questão de altas habilidades e tal, e isso acaba tendo um reflexo ali importante nos comportamentos dela. A psicóloga é uma rede de apoio para minha irmã, no caso, porque ela dá orientações, ela tá lá, minha irmã mandou WhatsApp, o que fazer nessa situação. Para o autista, para uma criança autista, e ainda pensando aí nos níveis, né, se for um nível mais que tenha maior dependência, né, que seja um caso, entre aspas, mais grave, a gente vai ter sim uma necessidade de dar esse apoio para a família, mas não tem nada a ver com ser cuidador. Tem a ver com ser um profissional que está desenvolvendo uma intervenção com a criança e que vai ter que estar em ambientes diferentes e que vai ter que fazer uma orientação parental, sim. Porque sem isso, não é aba. Acho que essa é a questão que a gente está perdendo, Bruna. Se você ceder para todos os pedidos do plano de saúde, tem que ser em clínica, tem que ser tantas horas por semana, às vezes eles têm essa questão, né? Só liberar tantas horas. Se você ceder para tudo, chega num ponto que, para muitas crianças, eu não vou falar para todas, mas para muitas crianças, nem é aba o que está sendo feito. Entendeu? Porque nem é o que a ciência preconiza que tem que ser feito. Então, é bem complicado mesmo. Aqui no escritório hoje, como a gente é especialista na parte da saúde, principalmente aí ligado aos autistas, a gente vê realmente muita essa preocupação das famílias, até porque a maior preocupação, acho que talvez as mães que vocês lidam lá, elas falam que elas sabem, ninguém é eterno. Exato. Então, que a vontade realmente é que essas habilidades, elas sejam adquiridas para que se no futuro essa pessoa faltar, perfeito, essa criança, esse adolescente, ele consiga ali realmente ter uma evolução, consiga... até tem uma cliente que é uma cliente de vocês, que eu tava falando com a mãe recentemente, porque teve troca de clínica e tudo mais, e ela falou assim, olha, a minha filha, ela não sabe ainda, ela tem 20 e tantos anos, ela não sabe atravessar uma rua sozinha. Isso. Então, quando a gente tava começando a fazer, porque eu acho que talvez as pessoas não conseguem entender a dificuldade e a demora que é para adquirir uma habilidade. Então, e aí ela tava falando, por exemplo, que ia no mercado para aprender, por exemplo, olha, então quais são aqui as coisas básicas que eu preciso comprar, como que eu vou passar no caixa e tudo mais. Pagar, né? Exatamente. Então, eu acho que isso as pessoas não conseguem visualizar, muito talvez porque não tenha, e também por conta, eu acho que as pessoas muito veem assim, tudo como que fala? Falta de educação da criança, é birra, é mimado. E aí,
realmente, assim, as coisas vão e as pessoas vão deixando, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, nessa questão de plano de saúde e tudo mais, você até falou que não acha que são todos os planos, eu acho que são. Eu acho só que... Você pode falar melhor que eu. Eu acho só, assim, que muda talvez a gravidade um pouco do quanto é ruim. Mas eu acho que a grande maioria, e que eles tentam realmente, porque sempre trazem essa questão de que, os autistas vão falir os planos de saúde e não sei o quê, sendo que a gente vê que todo ano os planos têm lucros de bilhões e trilhões. E querendo ou não, é uma empresa, é para ter lucro. Sim. Mas a questão é que começa a faltar humanidade. Com certeza. Principalmente assim, por exemplo, você pega isso, talvez a gente vai falando, por exemplo, da sua sobrinha ou até de uma outra criança neurotípica, que não esteja, talvez não tenha uma rigidez tão grande. Se você muda ela em uma semana, de uma hora para outra de uma terapia, como que vai ser para essa criança? Nossa. Imagina, inclusive, aí quando a gente fala de um indivíduo que tem a rigidez e que tem, né, tudo isso. Até tem uma outra paciente também de vocês que a gente colocou na petição, assim, a gente juntou vídeos que a mãe mandou pra gente, e aí na petição para chamar a atenção, porque a gente sabe que o judiciário, por conta do acúmulo ali de trabalho, nem sempre tudo é visto, infelizmente. Sim. Um print, assim, de cada vídeo, de quando ela estava fazendo a terapia corretamente, e depois, assim, pouquíssimo tempo depois, como que ela já está. A questão tanto da regressão, os comportamentos inadequados que voltaram. Então, realmente, assim, é tudo muito crítico quando a gente pensa realmente nisso. E hoje, assim, até talvez para as pessoas entenderem um pouco, não sei se talvez dá pra gente exemplificar aqui. Isso, por exemplo, assim, que as pessoas às vezes acham, mas não tem necessidade de ir pra escola, ou não tem necessidade de ir pra casa. Quais são as principais funções, assim, que você vê, por exemplo, que às vezes o aplicador ABA faz, só para as pessoas terem uma dimensão da importância mesmo? Tá, vou dar um exemplo da escola, tá? Na casa eu já dei alguns, né? Então, a gente utiliza o ambiente da casa primeiro. Ele é a casa da criança. Ele é o local onde ela tá. Então, óbvio que quando a gente vai fazer qualquer coisa ali, para ele é mais confortável, né? Ele já tá acostumado. O autista, ele tem uma dificuldade, obviamente. Além da rigidez, ele tem a rigidez, ela até vem por isso, né? Um pouco da dificuldade do controle, do entendimento do ambiente. Então, se a gente já tá num ambiente que para ele é seguro, é muito mais fácil você fazer qualquer intervenção. Mas eu vou dar o exemplo da escola que eu acho bem legal. Se a gente estivesse falando de um cuidador, que não tem nada a ver com o caso, né? A pessoa é um psicólogo, a pessoa é um especialista em ABA, né? A gente estaria falando de uma pessoa que fica do lado da criança. Não. Quando a gente tem uma intervenção na escola, por exemplo, porque tem questões acadêmicas, comportamentais e tal, ela vai ter ali uma série de comportamentos que ela tem que trabalhar, né, e registrar. Ela vai registrando a evolução. Por exemplo, ela tá ali e a criança tem uma dificuldade de sentar, como você até falou em algum momento. Ela vai direcionar através... Aí, obviamente, que a cada criança tem a necessidade de apoio diferente. Então, pode ser que seja um direcionamento de apontar, pode ser que seja um direcionamento de mostrar, enfim. Mas para que ela adquira essa habilidade de sentar, que inclusive é uma habilidade básica até para você aprender outras coisas na escola, né? Então, ela vai estar lá meio que como uma sombra, entre aspas, assim, mas ali para ajudar. Ela vai promover interação social, que é uma dificuldade muito grande do autista. Então, a escola, ela é o ambiente mais rico, pensando em criança e adolescente, para que a gente tenha interação social. E o autista, ele tende a ficar isolado, de uma maneira geral falando, tá? Óbvio que tem aqueles com nível de suporte menor, e aí eles são mais, têm mais facilidade em ter interações sociais. Mas, normalmente, existe essa, né? É até uma questão ali que caracteriza o diagnóstico. Então, o terapeuta, ele vai estar lá para dar modelo, para ajudar nessa interação social. Eu trabalhei, por exemplo, em Londres durante um ano e meio, como lá eles chamam de Special Needs Teacher Assistant, né? Uma assistente com um menino. Nossa, o que a gente conseguiu ensinar para ele nesse tempo, assim, os professores falavam, ele é outra criança, porque ele se isolava, ele não sentava, né? Eles têm aquela rotina de sentar no carpete, que é que algumas crianças têm também. Ele não sentava. Quando ele sentava, ele não prestava atenção. Então, ele foi aprendendo tudo, até chegar assim no primeiro ano, acho que lá era, eles chamam de primeiro ano, né? Aqui acho que seria tipo um pré, nem sei mais. Mas ele começou a aprender a ler e escrever junto com as outras crianças. Por quê? Porque eu estava lá dando modelo
para ele prestar atenção, para ele copiar da lousa. Então, tanto que eu acho até bonitinho, porque lá eles chamam, às vezes, o terapeuta, eles chamam de terapeuta, mas eles chamam também de teacher, porque a gente acaba sendo, é isso, né? É um terapeuta, mas é um papel ali, é muito de ensinar. Então, é isso, Bruna, assim, não tem nada a ver com cuidador, não tem nada a ver com ficar do lado fazendo pela criança, tá? Tem a ver com uma série de comportamentos que ela foi avaliada e que o supervisor tá ali também, né, dando apoio para esse terapeuta, e ele vai ensinar para que, justamente o que você falou, que é fundamental, para que um dia aquela criança, aquele adolescente não precise mais daquela intervenção, né? A ideia sempre de uma intervenção, seja ela qual for, não é você tornar aquilo eterno. É você, né, ir caminhando para uma possível alta. Alguns vão poder ter? Vão, outros não. Porque a gente tem casos muito graves, né? Mas a ideia é sempre essa. Né? E uma outra coisa também, Renata, eu acho que hoje a gente tem um sério problema na questão realmente da qualificação dos profissionais. Uhum. Que a gente vê, assim, muitas coisas os pais trazem pra gente, ou até mesmo quando a gente vai discutir essa questão, se um local é apto, não é? De pessoas assim, com um curso de, sei lá, de 6 horas online de aba e que está ali já aplicando automaticamente. Eu tenho até um caso, assim, que eu gosto de comentar ele, porque ele me deixou muito chocada, assim. A família veio hoje, quando o filho foi diagnosticado muito cedo, até foi diferente, foi com 1 ano e pouquinho, assim. Só que aí, quando ele foi fazer essa solicitação para o plano de saúde, fazer ali a solicitação do tratamento, o plano falou assim, não, olha, seu filho, nossa, ele é leve, não tem nada, isso daqui é um exagero, porque você vai deixar seu filho o tempo inteiro em tratamento, essa criança não vai poder brincar e tal. Tá bom. A família seguiu, depois de 1 ano e pouco, quando eles foram no pediatra, o pediatra falou, olha, tem que começar a terapia para ontem, porque essa criança só estava ingerindo leite. Nossa. Não comia mais nada. Então, uma criança de 3 anos e pouco, imagina assim, a dimensão do prejuízo que aí atrapalha desenvolvimento, uma série de coisas. E por quê? Porque não teve realmente e não estava tendo aplicação devida. Então, eu acho até que falta um pouco para as pessoas e para os profissionais ter essa dimensão, assim, do prejuízo e da gravidade do que eles podem causar. E aí, até pra gente já ir caminhando pro fim, hoje, assim, você, por exemplo, quando uma família recebe uma indicação de um local, alguma coisa assim, o que você acha que é importante a família observar, seja porque, ou talvez pelo plano de saúde, ou porque foi de forma particular, observar no profissional, assim, para que realmente ele entenda assim que, olha, minimamente o meu filho ele vai estar adquirindo habilidade, porque senão, até esses dias eu tava falando com uma outra mãe, ela falou assim, olha, é melhor deixar meu filho em casa. Porque se for para ele ir lá, aí, né, às vezes entra em crise e tudo mais, só fica ali realmente perdendo tempo, é melhor ficar em casa. Então, realmente, assim, para as famílias conseguirem também ter essa noção, porque acho que muitas não têm. Às vezes acha, assim, vê, por exemplo, às vezes o filho não evoluindo, não tendo progressão, só que não entende que às vezes isso não está acontecendo, porque realmente ou não está sendo aplicado, ou não está sendo aplicado da forma correta, para conseguir realmente, às vezes, minimamente avaliar, sabe? Poder cobrar efetivamente. Perfeito. Isso é um ponto muito importante. Eu fiquei aqui pensando enquanto você estava falando, Bruna. Eu acho que sim, se eu fosse dar uma orientação para os pais, né? E eu falo os pais porque sempre são os pais, né? Sempre a mãe acima de tudo, assim, né? Muito mais, costuma ser muito mais presente, enfim. Quando você for numa clínica que o plano direcionou, ou enfim, tanto faz, o que você tem que analisar? O que eu colocaria de análise, né? Seja as pessoas que vão começar ou as pessoas que já estão, né, num tratamento em algum local. Se for aba, tem que ter tido uma avaliação muito específica, na qual vai apontar todas as habilidades que têm que serem desenvolvidas e depois de um relatório que vai falar como vão ser desenvolvidas e quais os programas que a gente chama que vão ser aplicados para desenvolver aquelas habilidades. Então, isso já é uma característica super importante. Quando começa a terapia, como eu disse, tem que ter registro. Então, os pais, eles têm que ter o acompanhamento, pode ser conduzir no mínimo é uma vez por mês, tá? Mas tem casos que são de 15 em 15 dias, tem casos que são toda semana. Eles têm que ter, os terapeutas têm que ter uma supervisão, e aí nessa supervisão, o supervisor vai mostrar para o pai a curva de evolução daquilo que está sendo aplicado.
tá? Então, eles têm que acompanhar esse feedback. Lógico que vão ter algumas habilidades que vão ter uma curva super, né? A depender da criança, a depender de uma série de questões. A questão não é essa. A questão é ter o registro e saber para onde a gente está indo, né? Aquela coisa, porque senão qualquer lugar serve. Então, eu acho que, além, lógico, da formação dos profissionais, que foi o que você falou, quem está aplicando a terapia é especialista em aba, né? Tem um curso. Quem está acima, eu acho que os tratamentos de qualidade nos Estados Unidos, no Brasil, tá? A gente sempre vê uma pirâmide, não é só o terapeuta sozinho. Ele tem que ter um supervisor. Lá no Conduzir, além do supervisor, tem o gerente, tem um BCBA. Lá no Conduzir, a gente tem, Bruna, só para você ter uma ideia, um setor que é um setor tem 5 pessoas envolvidas nesse setor. A gente desenvolveu de 2022 para cá, que é um setor de qualidade. Esse setor, ele audita todas as intervenções. E quando ele termina de auditar todas as intervenções, ele começa de novo pela lista. Para quê? Para ter, além de tudo isso que eu falei, para ter certeza de que tem qualidade. Então, eu acho assim, no mínimo, um relatório inicial de avaliação, relatórios frequentes que mostrem para os pais a curva de evolução. E, obviamente, a orientação parental. Porque também tem isso. Estou ensinando isso, mas como que você pode fazer isso em casa? Como que você pode estimular nesse sentido? E, para isso, a orientação é fundamental. Tá? Sem isso, é isso que eu disse. Não é nenhuma questão de ser menos... não tão bom. É questão de que é o básico. Não é aba. Virou... né, muitas vezes ali, foi como a sua cliente falou, virou um depósito, né, de criança. E aí, realmente, os pais sentem que não tá adiantando, que não está tendo eficácia, e eles têm razão, né? E, Renata, eu sempre gosto de falar para os convidados, deixar um último recado, talvez uma última orientação. E aí você pode ou fazer isso para as famílias, alguma explicação, ou até mesmo para a gente, entre aspas, aqui para os planos de saúde, para o judiciário. O que você traria, assim, o que, sei lá, te marca mais, o que é mais importante realmente para trazer a consciência para a sociedade em si sobre o autismo, sobre a gravidade, sobre realmente essa realidade das famílias? Olha, eu acho que para as famílias o recado que eu deixaria foi um pouco disso que eu falei, né? É muito difícil. Eu não tenho lugar de fala, porque eu não tenho um filho autista. Mas eu trabalho há mais de 16 anos nessa área. Então, assim, eu conversei com muitas mães, então, pais, mães, né? Mas as mães são muito mais presentes. E o que eu diria para eles procurem, né, um bom advogado. Não é qualquer advogado. Se você for entrar para a judicialização, não é qualquer advogado. Isso é um fator muito importante. Se você for para uma clínica, não é qualquer clínica. Então, e isso, a informação é o que vai, né, fazer toda a diferença. Porque um pai que recebeu um diagnóstico, ele está impactado emocionalmente. Se ele tiver uma informação que não é de qualidade, isso vai né, como você deu o exemplo da criança ali que depois passou até não comer e tal. Então, eu acho que para os pais seria esse recado. Agora, para os planos de saúde, eu acho, Bruna, que falta muita coisa ainda no Brasil. A gente tem ainda que... Por exemplo, você falou da questão da certificação. A gente não tem uma certificação no Brasil que fale, esse profissional aqui é um profissional bom, ou minimamente capaz, e o outro não é. A gente não tem a profissão da análise do comportamento reconhecido. Isso é muito grave. Né? Isso é muito grave. Nos Estados Unidos é reconhecido como uma profissão, né? Na Inglaterra também. Então, esse é um grande problema que a gente tem. Para o judiciário, eu acho que essa questão da informação, né? Acho que advogados, assim, que pegam os casos também, estudem, mostrem, porque também é um papel super importante. Às vezes, se chega um material, né, que é ruim para o juiz, é óbvio que ele vai julgar de uma forma, né, ali, né, vai afetar. Então, mas eu acho que, como sociedade, ainda são muitas camadas que a gente tem que explorar. Até mesmo essa questão de, como clínicas de aba, a gente tentar, talvez, pensar juntas, né? Como que a gente mantém... As clínicas que querem investir em qualidade, claro, como que a gente pode uniformizar essa qualidade para fazer meio que também entre aspas, um contraponto para o plano, né? Não, a gente não vai aceitar que a sessão custe R$20, né? Não é digno do profissional, ele não vai conseguir entregar algo de qualidade. Então, assim, é até difícil passar um recado, porque acho que são tantos recados. É tanta coisa, né? É muita coisa, mas eu acho que no fim do dia...
é um pouco de se unir em prol de algo que é comum a todos. Porque acho que no fim do dia é isso, assim, a gente deveria, pelo menos nós, vocês como advogados que atuam, que vêm, que são sensíveis ao que vocês passam, nós como profissionais, se a gente se unir como categorias, independente se é o escritório A ou B, independente se é clínica A ou B, a gente teria mais a ganhar. Eu acho que esse movimento está faltando, sabe? Porque o que acaba chegando muitas vezes no judiciário é uma clínica que teve uma fraude, mas a gente sabe que a clínica que fraude é exceção. Só que acaba virando aquilo, nossa, então existe fraude. Lógico que existe fraude. Se o plano de saúde quer pagar R$20, ele também está contribuindo para uma fraude existir, né? Então, assim, eu acho que é complexo, mas eu acho que essa iniciativa sua aqui é fantástica justamente por isso. A gente está falando de informação. Sem informação, né, não tem nada. E aí, quem sabe, a gente consegue fazer alguns movimentos para se unir mais e para, né, pensar juntos. Eu acho que é esse o caminho que talvez eu pensaria, essa mensagem que eu deixaria, Bruna. Renata, muito obrigada. Você deixou várias coisas aqui, e são coisas até que eu penso também, até por conta dos processos, principalmente essa questão de não ter a profissão reconhecida, para você saber, por exemplo, olha, essa pessoa pode de fato aplicar. Porque como a gente não tem essa regulamentação, o juiz está muito atrelado também assim, o que ele pode seguir? Porque o juiz, ele não cria leis, ele segue aquilo. E aí, como a gente não tem nenhuma regulamentação para falar, olha, esse profissional pode ou não pode, e aí a gente entra nessa discussão, porque o juiz também, ele não conhece a área. Então, assim, quando a gente entra nessa discussão de que, olha, tal profissional só tem um curso de 6 horas, ele fala, tá, mas onde que tem, falando que se tem 6 horas não é bom, se tem 40 é. Exato. Então, isso realmente dificulta bastante. Mas eu agradeço muito a sua participação, foi realmente enriquecedor. E sempre aqui as portas, tanto do Teatalk quanto do escritório, estão abertas. E, pessoal, eu acho que, mais uma vez, foi um episódio que dá para extrair muita coisa, muitos assuntos e muitas coisas também para se pensar. Então, mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já faça a sua inscrição. Ative também o sininho para toda vez que a gente colocar um vídeo aqui, você ficar sabendo. Curte esse vídeo e, principalmente, compartilhe esse vídeo com outras famílias, para, inclusive, elas saberem, por exemplo, os pontos que a Renata destacou aqui, do que é importante essas famílias observarem. E eu espero realmente que vocês tenham gostado também. E até o próximo episódio do Teatalk.